Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live da Bionat. Como sempre, é uma honra contar com a presença de todos vocês nessa transmissão. Hoje nós estamos aqui para levar até vocês informações muito importantes sobre um tema bastante interessante. Olha só, os desafios e cenários do uso de produtos biológicos na agricultura global e seus reflexos na produção sustentável das fazendas, na saúde dos operadores e consumidores, na agregação de valor da produção e na rentabilidade do agricultor. Para quem ainda não acompanhou a live com a gente, essa já é a nossa terceira live, mas para quem ainda não acompanhou, vou explicar como é que é o esquema. Ela está prevista para acontecer em duas etapas. A gente vai fazer uma entrevistinha de 30 minutos com uma convidada bastante especial e depois, no final, nós temos 10 minutos aí de perguntas e respostas que vierem do nosso chat. Essas perguntas vocês podem enviar aqui mesmo na plataforma, aqui embaixo. É muito simples e, lógico, a gente conta com a participação de todo mundo. Então, aproveitem esse momento para tirar dúvidas sobre o assunto, porque eu tenho certeza que tem bastante coisa aí para a nossa convidada responder. Bom, para ajudar nessa live, a gente tem a presença também, além da convidada, dos nossos moderadores, que vão participar da entrevista dessa vez e vão também organizar aí as perguntas, dar uma filtrada nas perguntas que vierem do chat. Então, vamos ver? Vamos falar com eles? Primeiramente, boa noite, Luciano de Gice, diretor da Bionat. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite, Patrícia. Boa noite, William. Boa noite, Dr. Marcos. É um grande prazer estar aqui na terceira live. Nossa, terceira, hein? A gente está ficando craque já, né, Luciano? É verdade. Dr. Marcos Roberto, boa noite, pesquisador da Bionat. Tudo bem? Animado para essa noite? Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, né? Para quem está aí do outro lado da telinha, né? Venha conferir, né? Muito assunto de relevância aí durante a nossa live. E temos também o engenheiro agrônomo William Pacheco, que é o gerente de projetos da Bionat. Tudo certo, Pacheco? Como é que você está? Tudo certo, Patrícia. Tudo bem? Boa noite, Patrícia. Boa noite, Luciano. Boa noite, Marcos. Bom, sejam bem-vindos, boa noite a todos, né? Mais uma vez, nós aqui trazendo informações atualizadas e com profissionais experientes em cada área. Espero que aproveitem bastante, façam muitas perguntas e nos vemos durante as perguntas, ok? Um abraço! Bacana. Lembrando, então, que o pessoal também, na hora que mandar pergunta, coloca aqui para mim de onde que é que está falando, porque a gente fica curioso de saber de onde as pessoas estão nos assistindo, tá bom? E, como eu disse no início, o nosso objetivo dessa noite é apresentar os desafios e cenários do uso de produtos biológicos na agricultura global e seus reflexos na produção sustentável das fazendas, na saúde dos operadores e consumidores, na agregação de valor da produção e na rentabilidade do agricultor. Mas antes de tudo isso, como sempre, também vamos apresentar aí a nossa patrocinadora dessa live, a Bionat. Roda o vídeo, por favor. Na natureza existe muita vida. Vida que se renova e se equilibra naturalmente. O controle biológico natural está presente aqui. Bionat. Essa é a última palavra quando o assunto é o controle de pragas e doenças no campo. Sua estrutura está pronta para realizar todos os processos na produção de micro-organismos para o controle biológico. Possui equipe altamente capacitada com agrônomos e biólogos que dominam a tecnologia. É a qualidade de uma estrutura exclusiva e o alto nível técnico, produzindo inovação para o campo e melhorando a produtividade sem agredir o meio ambiente. Bionat. Soluções biológicas. O resultado vem naturalmente. Exatamente, exatamente. Assim a Bionat, o resultado vem naturalmente. E para passar todas essas informações que a gente já anunciou, nós temos a honra e o privilégio de contar com a presença da diretora executiva de biológicos da CropLife Brasil, Amália Cristina Piazentin Borsari. Ela é engenheira agrônoma formada pela Exalc em 2007, trabalhou em empresas no desenvolvimento de produtos, inteligência e marketing, conhecimento e análise de mercado agropecuário.
e nos últimos 7 anos vem conduzindo um excelente trabalho como diretora executiva na ABC Bio e na CropLife Brasil, como diretora da área de biológicos. Essa experiência e todo esse conhecimento associados ao seu ótimo relacionamento com todos os setores do agro credenciam a Amália como uma exímia conhecedora e consultora do mercado nacional e também internacional de biológicos. Seja muito bem-vinda, Amália. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Olá, Patrícia. Eu que agradeço pela oportunidade dada pela nossa associada CropLife Bionat. Bacana. Antes da gente começar, então, o bate-papo, que eu sei aí que nossos moderadores prepararam várias perguntas para você, e a gente também está esperando as perguntas do público, eu gostaria que você fizesse algumas considerações sobre esse mundo novo dos biológicos e de como a CropLife está atuando nisso. Certo. Hoje nós vivemos num momento da história em que estamos, né, cada vez mais diante da necessidade de se produzir mais alimentos e fibras para uma população crescente que não enfrente nenhum tipo de escassez e para que o Brasil continue despontando na competitividade do mercado internacional. Entretanto, nós consideramos que esse desafio é ainda maior nesse momento porque precisamos fazer isso com menos recurso, menos impacto e otimizando as tecnologias. Nesse sentido, os produtos biológicos, caracterizados como a potencialização dos inimigos naturais, representam o que temos mais de moderno, disruptivo nesse momento. Mas há necessidade ainda do produtor saber integrar esses diferentes produtos já existentes. Há uma necessidade de uma regulamentação apta às novas tecnologias. Há necessidade da defesa da pesquisa e há necessidade da extensão rural. E é nesse contexto que surge a CropLife Brasil, com o desafio de agregar em uma única plataforma profissionais altamente qualificados e todo o histórico de uma entidade que vem liderando todas as discussões sobre uma agricultura moderna há muito mais de 40 anos. Entre elas, nós temos a ABC Bio, a Andef, o CIB e a Agrobio. É realmente um mundo novo, né? E assim, o teu campo de trabalho, o teu campo de estudo é justamente toda essa novidade, né, Amália? Agora, eu sei que você tem muita coisa para falar e por isso eu quero passar a palavra aí já para o diretor da Bionat, o Luciano, para a gente começar esse bate-papo. O que você tem aí de pergunta, Luciano? Tem bastante coisa aqui, vamos lá, né? Primeiramente, muito obrigado, Amália, de ter aceito o convite, de colaborar com o seu vasto conhecimento em biológicos, é sempre um prazer estar nesse bate-papo, né? Então, vamos lá. Como você já trabalha há um tempo com biológico, como você enxerga a adoção crescente desses produtos, né, voltado para o agro brasileiro, controle biológico e outras aplicações de bioinsumos, e quais os motivos que levaram a esse crescimento tão forte ultimamente? Como que você vê? Olá, Luciano. Essa adoção crescente era previsível, já que havia uma demanda reprimida por novas soluções integradas de defesa, novos produtos com diferentes modos de ação e de menor impacto. E assim que aumenta a oferta de novos produtos, aumenta a presença das empresas também no campo, e o produtor tendo a facilidade de acessar, nesse caso, as tecnologias. Então, dos principais motivos que levaram a esse aumento, podemos considerar o maior investimento em pesquisa e desenvolvimento, né, de produtos cada vez mais modernos e tecnológicos. Bom, temos, nesse caso, seleção de novos ativos biológicos e novas técnicas e formulações, aplicações, e aumento da eficácia desses produtos. O rendimento e a qualidade dos ativos biológicos, eles foram aprimorados com o tempo. E também a característica do produto, que vai bem ao encontro dessa demanda, que se tem uma segurança ambiental, né? E os ativos biológicos, eles são bastante específicos aos hospedeiros, e eles resultam nessa segurança ambiental. Além disso, os defensivos biológicos, eles são eficazes em pequenas quantidades, e eles se decompõem rapidamente, sem deixar os resíduos na agricultura. Então, também, esses biodefensivos, eles não têm intervalo de reentrada na lavoura. Então, ele possibilita que o produtor ele possa colher já de imediato,
né? E dependendo da formulação, os defensivos biológicos, eles são adequados para uso também na agricultura orgânica, né? Que está sendo bem demandada. É isso. Bacana, Amália, muito obrigada. Vamos passar a bola, então, para o Pacheco? O que você tem de pergunta aí para a gente, Pacheco? O mic está fechado do Pacheco. Vamos... Agora sim, vamos Desculpa, lá. Pessoal. Imagina, vamos lá, Pacheco. Faz essa pergunta para a Amália. Boa noite, Amália. Durante todo esse tempo à frente das associações CropLife e ABCBio, a gente viu que foram realizadas algumas pesquisas de mercado, algumas pesquisas com os consumidores, né? Que pontos você pode ressaltar dessa pesquisa que mais chamaram a atenção? Perfeito. Em 2018, o setor contratou uma grande pesquisa de mercado, principalmente com foco no produtor rural. Essa pesquisa envolveu mais de 1.700 produtores em 11 culturas e mais de 15 estados brasileiros. E nessa pesquisa foram detectadas algumas questões que são importantes. 98% dos usuários de produtos biológicos, né, na safra pesquisada de 2017 e 2018, disseram que iriam utilizar na safra de 2018 e 2019. Ou seja, já houve uma demonstração de uma satisfação no uso, né? 96% que acreditam também no crescimento do setor nos próximos 5 anos. Entretanto, né, tivemos a surpresa de que grande parte dos produtores, 43% em média, eles ainda não conhecem essa tecnologia. E dos que conhecem, 39% utilizam. Né? E, então, dos maiores números ainda que desconhecem os produtos biológicos e controles de pragas e doenças estão entre os produtores de soja. Isso foi uma surpresa, porque a soja hoje é um grande mercado, né? Correspondente a 80% do setor, do mercado. Nesse caso, né, verificamos que a taxa de redução ainda é baixa para essas culturas. Né? E verificamos também que algumas questões correlacionadas com o apoio no pós-venda, né, questão de segurança ambiental, que são dos aspectos que tiveram a concordância de a maioria dos produtores quanto à opção de uso desses produtos. E a eficiência de controles e os aspectos também correlacionados à segurança desses produtos foram os fatores indicados pela maioria dos produtores como elementos de decisão na compra de produtos biológicos. Então, foi bem interessante. Bacana, obrigada, Amália. Doutor Marcos, o que o senhor preparou aí para a nossa convidada? Primeiramente, né, boa noite, Amália. Boa noite. Uma pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte, você que tem conhecimento de todas as empresas do ramo, né, do controle biológico no Brasil, tem contato, né, com muitos pesquisadores, com instituições de pesquisa, né, o que você fala para a gente em relação ao nosso nível tecnológico quando comparado com outros países, né? E referente a essas pesquisas e também as biofábricas, né? Esses grupos estão seguindo, né, fazendo a tarefa bem feita, né? E o que a gente pode talvez melhorar, né, nessa trajetória de controle biológico? Perfeito. O Brasil, ele é o pioneiro em pesquisa na tropicalização dessas tecnologias bio. Além de busca de novos ativos da biodiversidade brasileira, os pesquisadores eles estão atuando nas melhores técnicas de formulação, associando a química, a nanotecnologia, ao microencapsulamento, ao capsulamento de macro-organismos, né? Ou seja, nós temos um avanço muito grande nessa área, né? E as empresas brasileiras estão muito bem preparadas para isso. Bacana. Olha só, antes da gente fazer uma segunda rodada, eu vou falar um pouquinho aqui quem que está nos assistindo. Olha só, temos aí Edgar,
o Jean de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Olha que bacana essa mensagem, Amália, do André Frigoni. Boa noite, sou coordenador do curso de Engenharia Agronômica na Unitri de Uberlândia, Minas Gerais. Nossos alunos estão prestigiando a live para atualização de novas tecnologias e produtos. Muito legal, obrigada aí pelo prestígio, viu, André? E também obrigada pelos alunos estarem conosco aqui essa noite. Tem aqui mensagem do Fábio, do Diego, daqui a pouquinho a gente vai começar a responder todas essas perguntas, mas agora vamos voltar então para os nossos moderadores? Vamos fazer uma segunda rodada aqui com os nossos moderadores, começando pelo Luciano. Vamos lá, estamos aqui. Amália, para a gente entender o tamanho desse mercado, você tem alguns números para a gente realmente entender, ou hectares, ou faturamento, no mercado brasileiro, especificamente? Sim, sim. Apenas para quando eu for focar no mercado brasileiro, deixa eu falar um pouco do mercado internacional, só para vocês verem o rápido crescimento, né? E então, no último ano, nós tivemos na BIM, que é um encontro internacional das indústrias de biológico, ocorre na Suíça. E na ocasião, foi apresentado que o segmento ele deverá movimentar mais de 5 bilhões em 2020. Isso corresponde a um salto de 2 bilhões com relação ao ano anterior. Enquanto o setor cresce na ordem de 10% internacionalmente, o Brasil é o que cresce mais acelerado, atingindo acima de 15%. E é o que puxa o crescimento em todo o mundo. Por isso que é importante eu deixar claro esse tamanho desse mercado internacional. Na CropLife, nós estimamos que em 2019 o mercado foi de 675 bilhões. Isso é a base da indústria. Então, e o número e a variedade de produtos tem crescido ano a ano. Nos últimos 5 anos, considerando apenas os biodefensivos, houve um crescimento de 314%, mais de 300%, no número de produtos disponíveis no mercado. E aqui no Brasil, a crise decorrente da infestação da lagarta, da Helicobacter pyrgida, em 2013, foi um dos elementos essenciais para o impulsionamento do crescimento desse setor. E também tem outro número também interessante, esses últimos 2 anos tiveram lançamentos de produtos correspondentes a 50% dos produtos que hoje estão disponíveis no mercado. Então, quando falamos desse setor, ele é muito recente no Brasil. Bacana isso, né? E bom saber também que a gente está aí, assim, avançando nesse quesito também, até em relação a outros países, né? Pacheco, claro. O que você tem aí? Tem uma segunda pergunta para a gente? Tenho sim. Mas eu acho que a Amália já falou um pouquinho, já explanou um pouco como é que está a adoção a nível internacional. A minha pergunta seria, como está o Brasil em relação ao mundo na adoção dessa tecnologia do controle biológico? Eu sei que ela já respondeu boa parte, mas pode expandir um pouquinho mais para a gente? Não, com certeza. O Brasil, em termos de posicionamento do mercado, ele é o terceiro no mercado, ele é o terceiro internacionalmente. Porém, na adoção de tecnologias, na adoção em grandes áreas, em grandes culturas, o Brasil é pioneiro. Então, é uma tecnologia que o biológico iniciou há mais de 50 anos na Europa, nos Estados Unidos, mas sempre focado em culturas de HF. Esse pioneirismo desse trabalho com o uso de micro-organismos em áreas abertas, isso é único no mundo. Perfeito. Doutor Marcos também tem mais uma perguntinha, né, doutor? Sim, tenho mais uma perguntinha. Amália, referente à agregação de valor, na produção agrícola, o que é que temos que fazer, considerando o manejo integrado de praga como ferramenta, para melhorar a produção nossa e expandir ainda mais o controle biológico? Não, perfeito. O controle biológico, ele entra dentro do MIP, do manejo integrado de pragas, Então, ele deve ser considerado de uso obrigatório, não de uso alternativo,
Nesse caso, o produto biológico, ele é inserido nesse sistema, há necessidade de se avaliar se há realmente a necessidade da utilização desses produtos, a necessidade de verificar se chegou ao nível de dano econômico, e esses produtos também, eles auxiliam na questão de resistência, deixam menos impactos. Então, nisso tudo, você consegue agregar um valor, né, produtivo. Ótimo. Temos mais comentários interessantes aqui, ó. Tem a Rosa, tá elogiando, falando que o assunto é muito relevante. A Carla está nos assistindo também. Henrique de Londrina nos assistindo. O Fábio de Oliveira está dizendo o seguinte: a Planta Rica Agronegócios agradece a Bionat pela parceria em Minas Gerais. Muito obrigada por vocês que estão mandando essas mensagens e continuem mandando, porque assim, a Amália está aqui para responder um monte de dúvidas. Antes da gente voltar um pouquinho para os nossos moderadores, inclusive eu vou aproveitar para fazer uma perguntinha do Jean, que é lá de Santa Maria. Olha só, Amália, ele diz o seguinte: sim, hoje podemos dizer que vivemos uma nova revolução agrícola, pois está ocorrendo a proibição de alguns químicos e o crescimento dos biológicos. Assim, como você vê este mercado de biológicos daqui a 5, 10 anos? Esse mercado mudou completamente nos últimos anos, nos últimos 5 anos. Em 5 anos, a gente acredita que teremos muito mais produtos disponíveis no mercado. Hoje, nós temos correspondente a 10% da quantidade de pragas e doenças na agricultura. É um número muito pequeno. Esse número, nos próximos 5 anos, tende a mais do que triplicar, né, esses números em termos de esses produtos disponíveis no mercado. E nesse sentido também você vê uma adoção cada vez maior por parte do produtor no uso dos biodefensivos. Os produtores, eles estão multiplicando a tecnologia, eles usam em pequenas quantidades, apenas como testes, e eles acabam na próxima safra aumentando o uso desses produtos, aumentando a utilização. Então, a adoção por parte do agricultor será muito maior nos próximos anos, com certeza. Que bom para todo mundo, né? Olha a mensagem do Diego, da Prisma Agronegócios. Qual a sua opinião sobre a crescente fabricação de produtos biológicos nas propriedades rurais? A opinião nossa como setor é que há um desconhecimento por parte do produtor que está fazendo esse uso, né? O produtor, ele não tem conhecimento adequado do sistema tecnificado que existe dos micro-organismos, da gestão de qualidade, e ele acaba verificando apenas a questão de custo, né? E nesse sentido, também, por desconhecer a tecnologia, ele não sabe, o produtor muitas vezes não está ciente dos riscos na própria cultura, na própria proliferação de fitopatógenos e também da infestação de bactérias prejudiciais ao ser humano, né? Então, nós acreditamos como setor de que isso está acontecendo mais por conta do desconhecimento do agricultor brasileiro. E isso bate muito com a pesquisa que realizamos há um pouquinho mais de um ano, onde quase metade dos produtores rurais não tem o conhecimento do produto biodefensivo. Amália, agora uma perguntinha minha aqui. Qual que é o maior desafio para as empresas que estão começando no ramo de biológicos e nesse mercado bastante aquecido como é o brasileiro e tão cheio de mudanças, aí como você está falando, que tem muita coisa por vir ainda? Qual é o principal desafio para acelerar a adoção dessas ferramentas? Ele precisa fazer o produto chegar com qualidade, informação mais no final da linha? Como é que é isso? Exato. Hoje, né, para as empresas que estejam trabalhando, elas têm alguns entraves e desafios recorrentes do próprio cenário brasileiro. O Brasil é um país tropical, de dimensão continental, né? Então, nesse sentido, os produtos biológicos, eles precisam ser bem produzidos para garantir essa efetividade nas condições mais inóspitas de temperaturas e umidades, né? Há necessidade de um tempo maior desses produtos na prateleira. E temos que acelerar as pesquisas com base em mais soluções de defesa.
Hoje, apesar de nós termos mais de 300 produtos registrados, ainda em termos de porcentagem, diante da quantidade que nós precisamos para combater as pragas e doenças, ainda é pequena. Nos desafios da parte política, né, nós entendemos que ainda a tecnologia ela tem que ser entendida por parte dos parlamentares e por parte da equipe executiva dentro dos ministérios, né, eles sempre associam o biológico a práticas tradicionais da agricultura orgânica, e é muito mais do que isso, né, nós falamos que nós potencializamos os micro-organismos ou os insetos. Nos aspectos mais burocráticos, nós temos algumas questões, alguns entraves na parte da legislação que impede, muitas vezes, a aprovação de novas tecnologias, impede que essas avaliações elas sejam mais aceleradas. Eu não sei se eu respondi tudo, Patrícia. Mas acho que é isso mesmo, né? Porque dá para perceber que, assim, poderia ser melhor, poderia ser mais fácil e mais rápido, pelo que você está falando, né? Mas, infelizmente, que nem Exato. Você comentou, existe ainda muita burocracia, muita legislação, então, os iniciantes aí, as empresas, elas têm que ter um pouquinho de paciência também para poder utilizar tudo isso, não é mesmo? Sim, é importante, Patrícia, as pessoas terem em mente que as necessidades também regulatórias, elas são importantes, porque a partir disso tem-se um produto adequado no mercado, um produto que tenha comprovação de eficácia, né, e a regulamentação ela tem que ser muito consistente para que aprove produtos com eficácia e com segurança. Né? Uma coisa é desburocratizar, outra coisa é desregulamentar. Isso tem que ficar muito claro para o telespectador. Uhum. Ó, vou fazer mais uns comentários aqui, ó. Thiago Pérez, acompanhando aqui do Paraguai. Olha que bacana. Obrigada aí pelo prestígio, Thiago. Temos aqui José Eduardo Marcondes de Almeida. Parabéns pela apresentação. Ele está sempre nos acompanhando aqui também. Muito legal. Obrigada. Podemos fazer mais uma perguntinha do público, Amália? Claro. Vamos lá, está chegando um monte, viu? Temos vários aqui chegando. Vamos ver aqui a pergunta do Matheus. Amália, na sua visão, quais são as maiores barreiras técnicas e legislativas a serem superadas pela indústria para aumentar a capacidade de adoção dos biodefensivos pelos agricultores? Mais ou menos isso que a gente acabou de falar, né? Uhum. Sim, as barreiras técnicas, né, estão com relação talvez medidas de extensão rural são necessárias nesse momento, e não partir apenas da indústria, né? As indústrias, elas não têm condições, muitas vezes, de atender a toda a demanda que existe no Brasil. Nós estamos falando de quase metade dos produtores. Desconhecem a tecnologia e têm insegurança em utilizar por desconhecer como que funciona e como pode estar atrelado a outras técnicas de manejo. Então, o programa de bioinsumos, ele vem bem ao encontro dessa demanda que existe, né, e possivelmente a CropLife, ela está desenvolvendo iniciativas e parcerias com o Ministério da Agricultura para auxiliar nessa movimentação de extensão. Na parte da regulamentação, né, hoje nós seguimos a legislação de agrotóxicos, o que não pode ser estranho para muitos, né, um inseto está classificado como agrotóxico, mas a legislação brasileira entende-se que é agrotóxico tudo aquilo que interfere na fauna e na flora. Então, né, os representantes do Ministério da Agricultura costumam brincar que desde um chinelo para matar barata é considerado agrotóxico na nossa legislação, e é verdade. Mas não é diferente do que ocorre, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos, também seguem a legislação dos pesticidas, né, são chamados os biopesticides. Nesse caso, é um segmento tão regulamentado que exige que os produtos eles passem por testes de segurança e muitas vezes a legislação ela foi adaptada mais para a indústria química. Então, nesse momento, nós precisamos adequar a legislação especificamente para os biológicos, mas não tirar a questão da segurança e da toxicidade, da patogenicidade, da avaliação desses critérios por parte da Anvisa e nem do IBAMA.
Tá certo. Olha, perguntinha do Edson. Olá, sou pesquisador e tenho uma empresa de pesquisa aqui em Mato Grosso do Sul. Atuamos muito nesse segmento e a cada ano deparamos com resultados muito expressivos no manejo de doenças e pragas na cultura da soja. Gostaria de ter mais contato com empresas para ampliar a pesquisa em busca de alternativas ao agro. Como que é o caminho aí para o Edson? O que você pode falar para ele, Amália? No próprio Ministério da Agricultura existe um site chamado Agrofit, onde ele consegue encontrar todos os produtos registrados para controles de pragas e doenças. Ele tem ele tem um alvo determinado, ele consegue encontrar quais são os produtos que estão disponíveis. E com base nisso, ele pode buscar pela empresa, né, que contém esse produto. É importante destacar que os produtos registrados biológicos, são registrados para alvo e não para doença. Então, por exemplo, se tem uma mosca branca na soja e tem no milho, né, independente se está registrado para milho, ele pode utilizar na soja, o que não acontece no caso dos agroquímicos. Então, é uma ferramenta muito importante de manejo, principalmente aqueles chamados dos minor crops, que não tem muitas opções de produtos registrados. Aí a dica, hein, Edson? Pegou tudo, né? Olha só, perguntinha do Henrique. Ainda há muitos agricultores que não acreditam nessa tecnologia dos biológicos. Como podemos atingir um número maior de usuários? Com mídia, com ações de marketing, mostrando resultados de pesquisa? O que você acha, Amália? Exato. Até mesmo a pesquisa que nós realizamos na safra 2017-2018 constatou que o produtor ele precisa de assistência, precisa estar perto do vendedor, precisa ter assistência técnica, porque ele não sabe como utilizar o produto o agroquímico, ele tem que utilizar um agroquímico seletivo juntamente com o biológico, né? Existem momentos que ele pode entrar com biológicos e outros momentos que não dão certo, né? Vai depender da amostragem dele no sistema, vai depender do nível de dano econômico. Por exemplo, no caso de vírus, se entrar com um vírus num determinado instar da lagarta, não vai fazer efeito tanto se entrar num determinado momento, no tempo adequado recomendado pela empresa. Então, todos esses fatores impactam no manejo, impactam no resultado do sistema. Então, e o produtor, ele está acostumado com a receita de bolo, né? Tem a praga, utiliza o produto, o agroquímico. E o que acontece? Ele não vê aquele efeito de choque quando usa o biológico, fala que não funciona. Mas ele funciona, só precisa utilizar corretamente. Ele funciona, vai demorar muitas vezes uma semana, só que ele funciona mediante a recomendação da empresa. Não adianta colocar num nível de dano econômico muito alto, né, que o produto não vai ter a mesma efetividade. Então, ele precisa de conhecimento técnico. Tá certo. Olha só, a Carla Vasconcelos está falando o seguinte: live interativa e com grande valor informativo. Parabéns pelo conteúdo. Muito obrigada, Carla. Aproveitando que ela deu essa deixa aí da questão da interação, eu vou voltar para os nossos moderadores. Vamos fazer perguntas novamente para a nossa convidada? Vamos lá, Luciano, começando de novo com você, pode ser? Vamos sim. Vamos entender um pouquinho mais com a Amália o trabalho da CropLife, né? A gente vê que é um trabalho muito robusto, né? Eu queria saber dela de que forma ou em qual segmento a CropLife atua para orientar a população até fora do agro, né? O depois da porteira aí que a gente brinca, né? Claro. Nós estamos com um projeto ousado de comunicação para a demonstração do uso das tecnologias, para demonstrar para o consumidor final que ele é beneficiado com a pesquisa e com o desenvolvimento, com a produção e com insumos de qualidade. Né? Para isso, nós recentemente realizamos uma live, um evento virtual, transmitido inclusive pela Walk, e um interlocutor do consumidor final, como o Zeca Camargo, por exemplo, falando mais para o público, para o consumidor da cidade. E nós estamos com um projeto também na parte de educação, junto com uma rede de professores do estado de São Paulo.
E nós estamos também iniciando um trabalho focado em mídia social como uma linguagem para o consumidor e não para o produtor. Né? Se vocês acessarem o site da CropLife, vocês já vão ver uma linguagem diferenciada. Mas isso, pessoal, é só o começo, porque a entidade, nós temos menos de 7 anos, desculpa, de 7 meses, nós estamos com menos de 7 meses, né, efetivamente. Então, tem muito a ser feito. Tem um longo caminho ainda, né? Exato. Pacheco, o que você tem para a gente? Eu tenho visto, a gente tem participado das reuniões da CropLife, tem muita coisa ainda por vir, tá? Mas eu quero agradecer o Matheus, que fez a pergunta que eu ia fazer, né? Então, agora eu arrumei outra pergunta, tá? Eu queria saber o seguinte, hoje a gente sabe que muitos produtos químicos, eles não estão entregando os mesmos resultados que entregavam antigamente, né? Mas em função da eficiência do controle. O consórcio com biológicos, ele pode ajudar nesse aumento da eficiência e diminuir o residual de toxidez? Sim, exatamente, né? Os biológicos, eles são específicos à praga-alvo. Eles não exercem essa pressão de seleção no sistema. Então, nesse sentido, eles preservam as moléculas, né? Por exemplo, no milho é necessário várias aplicações de inseticidas. E existem poucos produtos agroquímicos para rotacionar esse modo de ação em princípio ativo. Então, nesse sentido, os biológicos, eles são essenciais e necessários dentro do manejo integrado de pragas. Doutor Marcos, vou passar a palavra para o senhor agora. Bom, Amália, falando um pouco de legislação, né, da legislação brasileira, né, referente à proteção de organismos vivos, né? Então, a gente sabe que é necessário, né, todo o acesso a material genético, né? A gente ter registros, né, junto à legislação. Fala-se, né, muito que esses micro-organismos são um bem da União, né? Então, referente a isso, né, as empresas que investem em pesquisas, né, investem em tecnologias, né, para obter cepas de micro-organismos mais eficientes e tudo mais, né, tem uma possibilidade de ter uma exclusividade nessa questão, ou seja, por exemplo, a empresa que investiu, né, numa tecnologia, né, de repente ela lança sua tecnologia no mercado e depois, né, outras empresas ou produtores, né, passam a pegar esse micro-organismo e produzir, né, por conta. Essa empresa, ela tem algum respaldo, né, referente à legislação? Sim, esse tema é um pouco complexo, pois nós estamos tratando de inúmeras legislações, né? Mas eu vou tentar. Existe um impedimento legal para que não se utilize as cepas, né, comerciais através da Lei do Patrimônio Genético e da Lei de Agrotóxicos também, da 7.802 e do Decreto 4.074. Como que acontece? No patrimônio genético, a empresa ela precisa fazer um cadastro de acesso ao CEGEM, comprovando a origem do produto e a rastreabilidade, né? A empresa que não estiver não dizendo a verdade, ela vai estar cometendo uma infração. E nessa produção de agrotóxico, a empresa ela deverá fazer também, para ter o registro, a declaração da identificação, do depósito da linhagem em coleção, né, ou um termo de transferência do isolado que autorize a empresa a utilizar esse micro-organismo. Então, para empresas que queiram produzir para vender, essas são duas formas, né, são duas formas de impedimento legal. E agora, o que acontece? Então, só uma questão, o produtor também, que quando estiver utilizando essa tecnologia através multiplicando na sua fazenda, ele vai estar infringindo duas leis, né? A lei de patrimônio genético e a lei de agrotóxicos. Então, ele está ilegal. Com relação eu acho que é uma questão, você disse com relação se existe alguma, que não é possível realmente você patentear uma cepa no Brasil,
tá? Isso nós temos uma restrição na legislação de propriedade intelectual, até mesmo um impedimento da seleção desse ativo, desse micro-organismo. E é interessante destacar que nós estamos muito distante dos nossos países, dos demais países competidores agrícolas. A Europa e os Estados Unidos, eles têm uma legislação mais avançada com relação às ciências da vida, que a gente costuma dizer. E o Brasil, ele está bem para trás. Então, há uma necessidade da gente trabalhar com relação a isso. A CropLife já identificou essa necessidade por parte das empresas. Nós estamos desenvolvendo, inclusive, projetos juntamente com a Frente Parlamentar de Bioeconomia, para proteger a pesquisa, proteger o desenvolvimento, né, de produtos. E porque há tempo, a empresa demora, por exemplo, vários anos, e a partir, não é simples você pegar da natureza essa cepa, selecionar. Você tem há uma necessidade de uma avaliação, de uma avaliação técnica, verificando o melhor tipo de cepa, que vai ser a cepa mais virulenta e a que traga mais segurança. E isso demora tempo, demanda custo, e a empresa ela tem que ter um respaldo financeiro para conseguir se desenvolver. Então, é uma demanda grande que nós temos aqui para frente. É um desafio também, Ótimo. né? Lembrando Exato. que essa live é a nossa terceira já, né? E está sendo patrocinada pela Bionat, e estão chegando vários comentários bem legais, viu, Amália? Vou ler mais alguns para você. Olha só, o Charles Sartori: quero registrar o agradecimento à equipe Bionat pelas lives e também pelos convidados palestrantes de distinto conhecimento. A Arpac Brasil Drones tem constantemente desenvolvido e buscado soluções em defesas biológicas para aplicação aérea. Muito obrigada pela participação, Charles. Matheus da Silva Ribeiro: palestra show. Pois várias palminhas, viu, Amália? O agricultor precisa ter mais acesso a essas informações para que quebre esse tabu. Bem legal. Exato. Vitor Rodrigues: biológico será o futuro do agro, grandes inovações dentro do campo. Muito bem. O que mais que a gente tem aqui? Celeste D'Alessandro: parabéns, Amália, pela apresentação do mercado brasileiro de produtos biológicos. Sou Celeste, da Exalc de Piracicaba. Sim. Quero perguntar como poderia ser aprimorada a relação das universidades com as empresas de biológicos e os produtores. A academia tem muito para ajudar nas pesquisas das empresas e também nos produtos com serviços de extensão. Como poderia ser feita essa assistência da universidade para aprimorar o mercado de biológicos e os seus participantes? Perfeito. Eu acho que está havendo uma procura maior das indústrias, da iniciativa privada, em busca de pesquisadores, em busca de soluções dentro das universidades. E as universidades estão abrindo um pouco mais para parcerias com as iniciativas privadas. Isso a gente tem observado, por exemplo, com a USP, inclusive com a Exalc, iniciativas mais próximas com a empresa e com a universidade. Isso está acontecendo, inclusive, Celeste, é bem interessante tudo isso, porque não adianta a pesquisa, a universidade desenvolver um produto, mas para numa parte do desenvolvimento, ou seja, há uma necessidade de replicar essa tecnologia, né? E isso quem pode dar subsídios é a empresa, né? São as empresas. Então, é bem importante essa parceria. Eu dou a dica para que busque empresas ou a própria associação, a CropLife, para viabilizar essas parcerias. Tem uma pergunta aqui para a Amália, mas eu acho até que se algum dos nossos moderadores quiser complementar, acho que é interessante. Olha, a pergunta é da Érica Tomé da Silva: conseguimos encontrar esses produtos com facilidade? Um produtor que mora longe de cidades de médio ou grande porte, por exemplo? Existe essa dificuldade em cidades menores, gente? É difícil dizer, depende da cidade, depende da região. Realmente, o que acontece é uma tecnologia nova, né? Ela não está presente em todas as revendas do Brasil, mas isso é possível de se identificar através de buscando os parceiros e as empresas que estão produzindo a tecnologia.
né? Os nossos moderadores gostariam de complementar alguma coisa para ajudar a Érica aí? Eu acho que é interessante a gente colocar que hoje, através dos sites, né, de acesso aí, pode acessar as empresas, né, tem várias empresas no Brasil, acessar e pedir para entrar em contato um representante mais próximo. Então, a empresa, se ela não tem diretamente um canal de distribuição, a própria empresa entra em contato direto e pode fazer esse atendimento, tranquilamente. Legal, bacana, boa dica. Vamos ver aqui, ó. A Rosa Bucino. Com base nos apontamentos da Amália, a indústria dos bioinsumos é que vai ajudar a impulsionar a economia? É mais ou menos esse o raciocínio? Há alguma estimativa de quantos bioinsumos movimentam no Brasil? Em termos de faturamento de mercado, nós dissemos anteriormente, nós estamos aproximando a 700 milhões de reais. Esse é um dado da indústria, não é dado com base no produtor é muito maior do que isso. Eu acredito que sim, né, que vai impulsionar o setor industrial, né, existe grande oportunidade, conforme nós dissemos, é uma demanda reprimida muito mais por parte do desconhecimento dessa tecnologia, e a partir do momento que tiver cada vez mais acesso, que o produtor conseguir trabalhar com esses produtos, haverá um aquecimento desse mercado, né? Isso com certeza vai acontecer nos próximos anos. Então, surgirão inúmeras oportunidades, inúmeros empregos, principalmente para pesquisadores, para uma equipe mais especializada. A Celeste tem mais uma pergunta que mandou para a gente. Como os pesquisadores podem ajudar na divulgação e transferência de tecnologias utilizadas nos produtos biológicos? E muito, viu, Celeste? Nós estamos trabalhando agora, mais internamente, num projeto de extensão, e, inclusive, esse projeto, nós estamos buscando parcerias, possivelmente teremos a parceria juntamente com o Ministério da Agricultura, para que torne para que nós conseguimos ter a capilaridade, né, nesse Brasil imenso, mas nós vamos precisar dos pesquisadores de conteúdo técnico, e vocês são essenciais nesse momento, né, passando todo esse conhecimento e traduzindo isso para o produtor, né, muitas vezes a gente tem também que ter a linguagem do produtor mas isso já está acontecendo, tá? Mas em um curto prazo de tempo nós vamos estar entrando em contato com vários pesquisadores, essa grande rede, para que a gente possa fazer essa extensão de tecnologia. Legal. Olha só, temos uma pergunta aqui do Cláudio Gasparetto. Os biólogos se dividem em macro e micro-organismos. Qual mercado é maior hoje no Brasil e no mundo? O de macro ou de micro? Ele é de Orlândia, São Paulo. Sim. Oi, Cláudio. O maior mercado hoje é de micro, tá? Em termos de mercado, em termos de valores, nós estamos falando acima de 80% no Brasil. Em termos de produtos disponíveis, nós estamos falando acima de 60%. Né? E tudo isso por conta de questões correlacionadas à logística também, questão dos insetos, ele tem também um período de vida menor, ele tem que estar localizado também, ele precisa estar localizado próximo ao agricultor, né? Então, tem todas essas questões que limitam o acesso e limita esse mercado no Brasil. Mas tem grandes oportunidades, tá? Tem grandes demandas. As usinas utilizam muito, a cana-de-açúcar utiliza muito, né? E existem tecnologias já aptas e já em utilização em HF. Obrigada, Amália. Uma perguntinha do Matheus. Esses micro-organismos vão ter a mesma eficácia se forem multiplicados fora dos padrões da empresa? Não há garantia, Matheus. Não há garantia porque na empresa se tem um sistema de qualidade,
né? E não é tão simples assim multiplicar o micro-organismo, não é qualquer tipo de meio de cultura que você multiplica. Além disso, se tiver contaminado, né, é simples, é fácil de contaminar, e os contaminantes, eles são mais agressivos na multiplicação do que propriamente o micro-organismo que se deseja. Então, você não consegue saber no final exato, né, com um simples microscópio, o que você tem no final, se é exatamente o produto que você precisa, ou se são contaminantes. Então, essa efetividade, não há certeza. Marco Aurélio Pigato tem uma colocação bem interessante aqui, ó. Primeiro que ele está elogiando, muito esclarecedor essa live, e aí vem a pergunta: mesmo com o depósito de determinada cepa em uma coleção de micro-organismos de uma instituição credenciada e fazendo o mapeamento genético, a empresa não possui uma garantia de exploração dessa estirpe de maneira exclusiva? Não. Isso, existe várias, que nem eu falei, a necessidade de um parecer jurídico mais detalhados com relação a isso. Mas se você fala de exclusividade com questão de patente, a cepa, não. O processo produtivo, sim. O produto em si, sim. Mas o micro-organismo, a cepa, não. Mas há uma necessidade, novamente, de um parecer jurídico focado nessa demanda exclusiva, né? Que pode ter inúmeros fatores ali que poderão ser impeditivos. Obrigada, Amália. Nós já estamos caminhando para o final da nossa live, mas eu sei que o Luciano tem mais uma pergunta, não é isso, Luciano? Exatamente. Eu vou aproveitar o gancho que o Matheus fez a pergunta passada a respeito de contaminação e produção. A gente que trabalha dentro de uma empresa que produz microbiológicos, a gente sabe do rigor que a gente tem que manter para não ter essas contaminações. É basicamente um ambiente hospitalar que a gente se produz um produto desse, né? Então tem uma preocupação do que está multiplicando isso nas propriedades, até comprando produto comercial e multiplicando, talvez até em caixa d'água. Isso pode ter algum risco até para a saúde do operador, ou de não funcionar a campo. Como que você vê, Amália? Olha, existem pesquisas já com dados concretos com relação a isso. Nós tivemos 2 pesquisas elaboradas pela Embrapa, milho e sorgo, onde detectaram os contaminantes patogênicos e prejudiciais ao ser humano, inclusive resistentes a bactérias a bactéria do coração, que a gente diz, né, que promove as endocardites. E tem também micro-organismos como E. coli também, que são prejudiciais. Então, sim, esse risco existe. Nós temos também, recentemente, nós tivemos um manifesto do INCT, que é um grupo de microbiologistas do Brasil, composto por 270 microbiologistas, onde eles declaram o risco e o risco da produção dentro da propriedade, e de qualquer produção, pode ser dentro da propriedade ou da indústria sem critérios. Isso é um risco. A Anvisa, recentemente, também fez uma nota técnica, fizeram 2 notas técnicas, mas a mais recente foi esse mês, onde ela destaca que a produção de micro-organismos na propriedade não é segura ao ser humano, né? Então, assim, e faz um alerta para que o Ministério da Agricultura, né, busque solucionar esse problema e busque esclarecer essas questões ao produtor brasileiro. Se vocês quiserem essas informações, por favor, entre em contato comigo, que eu posso, né, encaminhar. Então, o caso é sério, não é simples, não é uma questão de mercado, né? É uma questão técnica. Muito obrigada, Amália. Vamos voltar então para o Pacheco, que também tem uma última pergunta? Sim, eu vou ficar com a última, que bom. Vai ficar com a última. Seguinte, com o recente lançamento do programa de bioinsumos, como a CropLife visualiza ou vê o impacto desse programa de bioinsumos para os biológicos do Brasil?
Bom, é um impacto direto, e desde que o Ministério da Agricultura idealizou esse programa, a CropLife vem atuando, demonstrando quais são os gargalos desse segmento, o que é necessário ser realizado em termos de legislação, em termos de extensão rural e em termos de pesquisa e tecnologia. Então, isso foi mapeado, a CropLife, né, pretende fazer parte desse grupo, desse comitê, desse plano estratégico, e a tendência na parte regulatória, novamente, nós precisamos desburocratizar, mas não desregulamentar o setor. Precisamos, né, trabalhar num ambiente regulatório menos engessado para a aprovação de novas tecnologias. A gente fala que biológico 1 mais 1 não é 2. Né? Então, há uma necessidade de preparar os técnicos para isso. Nós estamos falando, nesse caso, de mistura de ativos biológicos, estamos falando de metabólitos, de micro-organismos, estamos falando de diferentes tipos de extratos vegetais podendo ser utilizados na agricultura, e temos também que preparar o ambiente regulatório na parte também de acesso, a parte também de recursos genéticos. Nós não podemos engessar tanto esse sistema. Então, esse trabalho ele já foi direcionado, nós já encaminhamos a mudanças necessárias que devem ser feitas na legislação. E na parte de extensão, nós estamos elaborando, juntamente com o Ministério da Agricultura, um plano de atuação a nível nacional, né, para que o produtor ele tenha acesso a esse tipo de informação. Né? Em termos de pesquisa e desenvolvimento, tivemos recentemente, com toda a equipe da Embrapa, com o presidente, com os diretores de P&D, e todos os líderes das Embrapas, né, Brasil, para focarmos e aumentarmos a iniciativa e as parcerias entre a empresa e esses centros de pesquisas. O que pode acontecer também, que a gente precisa fazer acontecer, é aumentar essas parcerias juntamente com as universidades e outros centros de pesquisas no Brasil. Né? Então, isso está caminhando e esse programa vai bem ao encontro de tudo que nós precisamos. Que ótimo. Amália, ficaram várias perguntas para você responder, então, assim, vou explicar para o pessoal que quem não foi respondido aí por uma questão de tempo, a gente vai pegar essas perguntas e encaminhar por e-mail para a nossa convidada, para ela responder com calma e não deixar de atender ninguém, não é isso, Amália? Claro, com certeza, fico à disposição. Inclusive, veio aqui um elogio da Ângela Maria, falando que a live foi de inspirar muita confiança. Parabéns, muito obrigada, Ângela, também pela sua participação. Então, para a gente encerrar, eu queria só que você fizesse algumas considerações finais, né? Assim, já que você falou bastante sobre os produtos biológicos aí, então, em nome das entidades que você representa, o que você pode deixar aí de mensagem, de consideração final para quem está acompanhando a nossa live, aí, os produtores, os técnicos, os empresários? O que a gente pode falar para eles, para a gente finalizar aqui essa transmissão, Amália? Perfeito. Pessoal, o futuro exigirá que lancemos a mão de todas as tecnologias à nossa disposição. E os biodefensivos é uma parte obrigatória e não mais alternativas dentro desse pacote tecnológico, e gerará um desenvolvimento sustentável, preservação ambiental e benefício social. Ótimo. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença, pela sua participação e também por responder a tantas dúvidas, né? Porque você viu que o pessoal participou mesmo hoje. Tanto os que estavam nos acompanhando, quanto os nossos moderadores. Então, muito obrigada. Foi uma honra ter você aqui com a gente e poder esclarecer tantas dúvidas do público. Obrigada, eu quem agradeço. Obrigada. E vamos falar também boa noite especial aí para os nossos moderadores. Luciano, quer fazer umas considerações finais? Sim. Bom, primeiramente, parabéns para a Amália, né? Foi muito esclarecedora, acrescentou bastante conhecimento para todo mundo, né? E agradecer a disponibilidade de estar aqui com a gente essa noite. E boa noite a todos, agradecer também aqueles que nos assistem nesse momento. Muito obrigado. E vamos para a quarta live na próxima quinta. Quarta live, próxima quinta, teremos mais. William Pacheco.
Muito obrigada pela presença também. Só tenho 2 palavras para a Amália. Sempre excelente. Né? Parabéns, Amália. Agradeço a todos os ouvintes e a gente espera que vocês voltem na próxima quinta-feira, que nós temos mais lives. Boa noite. Mais lives. Não vamos dar spoiler ainda, hein, Pacheco? Só daqui a pouquinho. Não. Dr. Marcos, sua finalização. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer muito a Amália, né, por estar tirando todas essas dúvidas, né, e agradecer a todos aqui na participação, né, que contribuíram para essa discussão, né, então, muito obrigado a todos e em frente, né, para a próxima live. Vamos lá. Então, sendo assim, quero convidar todo mundo que nos assistiu até agora para a nossa próxima live, quinta-feira que vem, dia 6 de agosto. Nós vamos ter o Dr. José Eduardo Marcondes de Almeida, e ele vai falar sobre a aplicação de Beauveria bassiana no manejo de mosca branca e ácaro rajado em grandes culturas. Então, assim, ó, dá tempo, tem uma semaninha aí, dá tempo de ir pensando, já vai pensando no que você vai mandar de pergunta. Se você já tem uma dúvida também, já elabora, anota ali, ó, no bloquinho de notas. Quinta-feira que vem, a partir das 19 horas, nós estamos aqui com o nosso convidado para esclarecer todas as dúvidas de quem nos acompanha. Tá certo? Conto com a presença de todos. Mais uma vez, muito obrigada, moderadores. Muito obrigada, Amália, pela presença. E para você que nos acompanha até agora, muito obrigada também. Uma ótima noite e até quinta que vem.